Eu queria compartilhar uma breve reflexão com os irmãos e para a gente poder passar para o momento mais importante que para nós como igreja é representado pela ceia, né? Então eu queria começar essa reflexão com uma frase. E é uma frase importante, talvez você já ouviu essa frase em alguma oportunidade, mas eu quero repeti-la, né? E a frase é o seguinte: aquele que não aprende a lição da história está fadado a repeti-la. Vou repetir. Aquele que não aprende a lição da história está fadado a repeti-la. Quem disse essa frase foi Santayana, sei lá quem é essa mulher, se é mulher, se é homem, não sei. Eu achei essa frase e achei muito interessante. Santayana disse isso. E é interessante porque o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele se encontra no Antigo Testamento. E eu não sei quantos já perceberam, mas eu tenho muito receio de compartilhar textos do Antigo Testamento por alguns motivos. Um deles é porque, de alguma maneira, o Antigo Testamento está escrito, conta-se muito a história de um povo exclusivo, um povo de uma aliança exclusiva e de um contexto completamente exclusivo. Então, para nós falarmos do Antigo Testamento, como a gente tem aprendido, é necessário muita revelação da cruz do Calvário para que nós possamos entender a figura, que é o Antigo, que contempla a revelação, que é o Novo Testamento. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que essa história que a gente vai compartilhar, eu acredito de verdade que pode nos ajudar muito a compreender, talvez, o momento que a gente está vivendo como igreja nesse mundo. E aí eu acredito que nós podemos ser muito abençoados com esse texto, mas, repetindo, eu tenho muito cuidado, muito receio de compartilhar texto do Antigo Testamento, né? É como a história lá do cara que conta, sabe por que Davi tomou 5 pedrinhas? Aí o cara, não, aí ele fala, não, porque o primeiro é pai forte, o segundo é Deus da eternidade, príncipe da paz. Falo, não, ele pegou 5 pedrinhas, porque se ele errasse a primeira ele tinha mais 4, é só por isso, né? Mas tem gente que gosta de pegar o Antigo Testamento e falar coisas que Deus nunca falou, né? Então, por isso eu tomo muito cuidado. Eu não vou ler o texto na sua íntegra, mas eu quero citar o texto para que os irmãos possam, quem tiver interesse, obviamente, de conferir isso lá na história. O texto se passa em 2 Reis, capítulo 16. E aí eu vou contar o que aconteceu, vou dar um pouco de contexto nessa história. A história vai contar que, na realidade, em resumo, no capítulo 16, que na crise, memorize isso, irmãos, isso vai ser importante para toda a nossa reflexão. Na crise, se aumenta ou aumenta-se os altares. Vou repetir. Na crise, aumenta-se os altares. E a história vai dizer exatamente isso. Foi a história de um rei, que foi Acás. Acás foi um rei, curiosamente falando, que começou a reinar aos 20 anos de idade em Jerusalém. Então, para nós hoje é muito jovem, né? Talvez para a época não seria tão jovem assim, tendo o entendimento que muitos morriam mais jovens também, né? Mas enfim. E a Bíblia diz que ele reinou por 16 anos. Mas a Bíblia vai dizer, no começo de 2 Reis 16, que Acás foi um homem que não fez o que era reto perante o Senhor. E o que a Bíblia está dizendo que ele não fez? Porque vai dizer que o rei Acás, por medo do ataque do rei da Síria, ele faz um acordo com um imperador que chamava Tiglat-Pileser. Não sei nem falar esse nome. Mas vai dizer que o Acás, com medo desse ataque, ele faz um acordo, ele faz uma parceria, vamos dizer assim, com esse rei, né, com Tiglat-Pileser, para que ele pudesse protegê-lo. E por conta dessa proteção, a Bíblia vai dizer que Acás foi até a região da Síria e viu um altar que estava lá. E ele pega esse altar e ele manda que o seu sumo sacerdote construísse um altar exatamente igual ao altar que estava presente lá. E aí, meus irmãos,
nós já sabemos, e aqui eu não quero ser repetitivo com os irmãos, nós já falamos sobre o tema da idolatria, mas que o altar de sacrifício, o altar era o local onde se imolava o sacrifício, onde os homens apresentavam a Deus a sua fé e apresentavam também a sua esperança e a sua gratidão a esse Deus. Então, quando Acaz faz isso, a Bíblia vai dizer nesse texto, você pode acompanhar aí, que Acaz não mediu esforços para isso. Ao ponto que Acaz pegou toda a sua riqueza que estava no templo, lá em Jerusalém, e deu para esse rei, para que esse rei desse para ele proteção. Então, como eu disse no início, se a gente não aprende com a história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros da história. Então, a primeira coisa que eu percebo nessa história é que quando a gente está em crise, presta atenção nisso, quando nós estamos em crise, os nossos altares aumentam. E aí, meditando, né, igual aqueles pastores pentecostais, eu olhei para o texto e falei, Acaz, que absurdo, Acaz, como que você faz altar, só existe um único Deus, Acaz, não faz isso. Mas aí Deus me trouxe à memória o seguinte, que nós não somos Acaz. Eu não estava na pele de Acaz para sentir o que Acaz sentiu. Mas ao mesmo tempo, é mais fácil olhar para Acaz e julgar Acaz do que olhar para a minha própria vida hoje. Porque se talvez alguém fosse contar a nossa história daqui 100 anos, o que as pessoas iam dizer? Como nós seríamos lembrados? E aí, outra coisa que me chamou a atenção, que eu até anotei sobre essa história de Acaz, que Acaz ignorou, assim como nós, toda a lógica, toda a ética para alcançar o seu objetivo. E por que toda a lógica? Porque se Acaz fosse um homem inteligente, ele olharia para a história. Assim como nós estamos olhando para trás, ele poderia ter olhado para trás também e visto que foi o Deus Todo-Poderoso que te livrou ele da mão de Faraó. Mas Acaz não viu isso. O que Acaz viu foi um homem, um reinado muito forte que estava vindo em direção a ele, que ia destruí-lo. Mas a Bíblia vai dizer que ele preferiu confiar em um incrédulo, alguém que não foi chamado pelo Senhor, do que confiar no Deus Altíssimo. E como que ele fez isso? Fazendo uma aliança com outro Deus. E aí, meus irmãos, a multiplicação dos altares é um contrassenso na história bíblica. E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Ele disse que você não pode sacrificar a Deus e sacrificar as riquezas. E por que isso é importante para nós? Porque uma coisa é eu falar de Acaz. É fácil falar do Acaz. É fácil olhar para a Bíblia, lá 2 Reis, e olhar para Acaz, para trás e falar, Acaz, como que você fez isso, Acaz? O difícil, meus irmãos, é olhar para a minha vida agora. Isso que é difícil. Então, olha só, fica muito interessante porque Jesus Cristo, quando ensina isso em Mateus 6, 25 ao 34, é interessante que fica muito claro que o ensino de Jesus em Mateus capítulo 6, ele precede uma longa exortação de Cristo contra a ansiedade. Olha que curioso, eu não tinha reparado nisso. Mas quando Jesus ensina isso, esse ensinamento de Jesus precede uma exortação que vem logo em seguida por Jesus sobre a ansiedade. E por que isso é importante? Porque a ansiedade, ela é proveniente das crises. Sim ou não, meus irmãos? São as crises que surgem, que nos geram ansiedade. E o interessante é que, nesse caso, uma das crises principais que o ser humano vive, e a gente pode concordar juntos com isso, é a crise financeira. De alguma maneira, a crise financeira gera-nos mais ansiedade
talvez para alguns mais, para outros menos, mas é uma crise que nos gera. E aí, é muito evidente que quando as crises surgem, os nossos altares também aumentam. Mas, detalhe, atualmente os altares não são tão óbvios. Eles podem ser novos altares, eles podem ser modernos altares, eles podem ser altares tecnológicos, eles podem ser maquiados, eles podem ser adaptados. Ainda assim, mesmo assim, são altares estranhos. Porque o que importa não é o altar, o que importa é que ele é estranho. Estranho para quem? Para Deus. Então, meus irmãos, eu fiz uma lista bem rápida. Eu prometi que ia ser breve e hoje eu vou cumprir minha promessa com os irmãos. Olha só, assim como Acaz, nós nos importamos com os meios para alcançarmos os nossos objetivos. Então, quando nós temos um objetivo, eu e vocês, acredito também, assim como eu, a gente, na maioria das vezes, não mede esforços para alcançá-los. Então, primeiro, nós erguemos outros altares quando a nossa ansiedade sufoca a nossa gratidão. Então, eu ergo um altar quando a minha ansiedade sufoca a minha gratidão. E quando isso acontece, meus irmãos, eu ergo um altar que chama murmuração. Segundo, eu ergo um altar quando as nossas preocupações ignoram a nossa fé. Vou repetir para os irmãos. Eu ergo um altar quando as minhas preocupações ignoram a fé. Eu tive essa semana com o Dalton, compartilhando com ele algo que nós já compartilhamos com a igreja. E a gente falou muito sobre essa questão da fé, que é a certeza e a convicção, que é aquela coisa que certeza é aquilo que eu posso ver, é algo que eu posso até dimensionar. Mas a convicção é a certeza de aquilo que eu não consigo ver, é algo que eu não consigo nem sequer, de alguma forma, contemplar. Mas eu sei, porque é o Deus Altíssimo que está me dizendo isso. Mas quando a minha preocupação é alta, eu ignoro a fé. A fé é ignorada. E aí eu sou sufocado. E quando isso acontece, meus irmãos, eu estou erguendo um novo altar, e um altar estranho. Amém? Terceiro, eu também levanto um altar quando as nossas crises nos impedem de confiar em Deus. Porque na maioria das vezes, não vamos esquecer de Acaz, ele entrou numa crise. E talvez Acaz, na sua grande preocupação, ele olhou para o seu povo e falou, cara, meu povo vai morrer, e o que eu faço? E nessa crise, o que ele faz? Ele não confiou em Deus. E sabe, meus irmãos, pode ser muito óbvio e pode ser fácil nós questionarmos Acaz. Mas vamos falar a verdade, quantos de nós já vivemos o mesmo que isso? Se é que não estamos agora vivendo isso. Quarto ponto, a crise se instala no altar quando tentamos servir a Deus e as riquezas. Quer dizer, não a Deus, mas as riquezas. Esse altar também é levantado. Quinto, quando justificamos nossa infidelidade a Deus, quando perdemos o nosso senso de valor. Isso é muito forte. Nossa infidelidade é justificada porque nós perdemos o senso de valor. Sabe aquela coisa de falar assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se preocupa comigo. E por isso não vou fazer isso, por isso eu não vou me comprometer com isso. E essa infidelidade a Deus, ela é provocada porque nós temos uma autoestima sobre nós mesmos. E aí nós erguemos um outro altar. Sexto, quando não temos critério para avaliar o que de fato é importante e o que é dispensável. Sabe, meus irmãos, nós já cansamos de falar até morrer sobre isso, sobre prioridade. Eu estava lendo, eu não sei quem mandou, se foi aqui na igreja ou se eu vi esse vídeo na internet, eu esqueci quem era o pregador que estava falando, ele falou uma coisa assim, sabe que Jesus não está nem aí para os 2% que você pode entregar para ele, né?
nem sequer pelos 50%, nem sequer pelos 98%, porque com Jesus ou é tudo ou é nada. O problema, meus irmãos, que de alguma maneira nós estamos, por conta da crise, criando um altar de relativização de Deus. Ou seja, a crise é nossa e a gente relativiza Deus, como se Deus fosse relativizado porque eu estou em crise. E isso, meus irmãos, segundo as Escrituras, não funciona. Por quê? Porque Deus é absoluto. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Sabe, eu já passei por isso. Acredito que algum dos irmãos também já passou por isso. E em momentos onde eu tenho que colocar toda a minha prioridade em lugar exato, que é Deus, e eu coloco essa prioridade em outro lugar. Isso, meus irmãos, nós já estudamos, isso se chama idolatria. É colocar sua confiança, esperança e gratidão e contentamento no lugar errado. E por que eu estou destacando isso? Porque é evidente que todos nós, em diferentes latitudes e longitudes, fomos afetados por essa crise. Todos nós, de alguma maneira, acordamos de manhã com um frio na barriga. Não é, Marcos? Gente que tem empresa, não é assim? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Crise. E na crise, como eu falei, aumenta seus altares. 7º ponto. Nessa ocasião, aborrecemos a Deus e nos devotamos às coisas. Amamos os bens e desprezamos o Senhor. Irmãos, e aqui, como o Marcos mesmo falou, né, na semana passada, talvez o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Não é à toa. Porque realmente, nos momentos que a gente tem vivido, nós deveríamos estar completamente satisfeitos. Porque nós temos o Senhor. E nada poderá nos retirar disso, desse ambiente que nós estamos. Só que o fato de estarmos isolados em casa nos traz alguns temores. Por exemplo, para mim, esse momento que eu fiquei isolado foi terrível, muito difícil. Mas sabe, se de fato cremos em Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Aí, conversando com meu irmão Estevam lá no Chile, né, ele preocupado, me ligou para saber como é que eu estava. E aí eu falei com ele, o problema é ter que ficar 15, 20 dias fechados. Ele virou para mim, sabe, Tiago, eu não queria te falar isso não, mas eu tenho acompanhado a sua vida aqui do Chile e você está correndo demais. E talvez você está correndo muito em vão. Eu falei, já entendi, tá tudo certo. Porque se Deus quis assim, provavelmente isso é para o bem. Então, amém. 8º ponto. Como Acaz, entendemos que um reino próspero vale mais do que a vida do próprio filho. Curiosamente, sabe o que Acaz fez? Ele tomou o seu filho e sacrificou nesse altar estranho. Olha, que curioso. Sabe por quê? Me deu a sensação que Acaz achou que era até Deus para fazer isso, porque, segundo as Escrituras, o único sacrifício do filho que foi suficiente foi o de Deus, e não do homem. Então, quando Acaz faz isso, ele está crendo numa autojustiça. E nós já temos falado até o cansaço. A autojustiça pode ser que seja um dos maiores pecados que um homem pode cometer. E na crise, meus irmãos, nós nos justificamos em tudo. Sabe aquela coisa de falar assim, eu estou cansado, Deus vai entender. Eu estou triste, Deus também vai entender. Eu estou magoado, Deus também vai entender. Eu não estou afim, Deus vai entender. E isso é levantar, irmão, um altar estranho. 9, que a liberdade, esse 9 para mim é importante, que a liberdade, seja ela de qualquer natureza, se torna uma crise ou se torna um altar quando ela é mais importante que a obediência. Não troquemos a nossa obediência pela nossa liberdade. Cuidado com isso. A nossa liberdade não pode ser subterfúgio para a nossa desobediência. 10. Erguemos altares tanto para o entretenimento
como para a ansiedade. Sabe que eu posso até ter momentos de ansiedade. Eu creio que o Senhor, Ele olha por nós com um olhar de misericórdia. Ele sabe da nossa falha. Ele sabe que nós estamos em crescimento, em maturidade. Mas eu não posso viver uma vida ansioso. Porque estar ansioso não é o mesmo que ser ansioso. Por isso que ser ansioso, de fato, é um altar estranho. 11. Tanto para a crise, eu levanto o altar, como também para a diversão, que tem a ver com um ponto anterior. E 12. Eu também levanto altares, tanto para o patrimônio, como para a dificuldade. Ou seja, quando eu faço isso, em alguns casos, eu apresento até meus dízimos e ofertas para esse altar estranho. E tento enganar até mim mesmo, dizendo que eu estou entregando ele para o Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, para a gente encerrar, para Sinaqueribe, se vocês for olharem a história aí, que também foi um rei, para ele um altar não bastava. Para ele um só Senhor não bastava. Para ele uma só fé não bastava. Era necessário outros altares e era necessário também outros deuses. Na crise, Ezequias, que na sequência de 2 Reis 17, você vai ver que Ezequias confiou no Senhor. E ele serviu e por ele foi liberto de uma ameaça que também veio sobre Ezequias. Por quê, meus irmãos? Porque ele confiou no Senhor. Então, meus irmãos, diante da crise, eu quero encerrar com essa frase, né? Com esse versículo que é importante. E eu quero encerrar com esse ponto. Diante de uma crise, de alguma ameaça, de oportunidades e até outras alternativas, cabe a nós decidir. E olha que eu vou tomar cuidado com essa palavra, porque nós cremos que o homem não decide. Mas aqui nós teremos que fazer uma escolha. Assim como exortou Josué. Josué, capítulo 24, verso 15. Josué disse: hoje escolhei a quem servis. Hoje escolhei a quem servis. Então, meus irmãos, eu quero encerrar essa nossa reflexão dizendo que, primeiramente, cuidado. Cuidado. Porque todos nós, de alguma maneira, estamos enfrentando dificuldades. E segundo a Bíblia, toda dificuldade, luta e prova para um redimido é para que esse redimido, no fim, seja aprovado pelo Senhor. Eu estive no Paulo hoje, eu comentei uma cena que eu vi, eu estava descendo a Rondon Pacheco, em direção à casa dele, e eu vi do meu lado direito um pai numa bicicleta e atrás dele um filho, que devia ter uns 6, 7 anos na bicicleta. E eles descendo a Rondon assim, normal, uns 20 km por hora, 25 km por hora. E eu olhei para aquela cena e falei assim, cara, eu acho que eu nunca vou ver essa cena com meu filho Mateus. Nunca. A não ser que ele seja com 18 anos, 20 anos. E aí eu fiquei pensando por quê? Porque meu filho é criado em condomínio. E por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que quem é criado em condomínio é frágil, mas parece que quem é criado em condomínio, ele fica alienado do mundo. E aí ele não consegue ser formado ou forjado pelo mundo. E ele é frágil. Aí qualquer situaçãozinha pequenininha, ele levanta um altar. Crise. Eu falei com o Paulo que a minha sogra e meu sogro me disseram que quando eles casaram, eles tinham uma geladeira, um fogão, uma cama, um sofá e um lugar para dormir. Eu falei, meu Deus, eu tinha então muito mais que vocês. Véio. Até porque se eu não tivesse, eu não casava. Entende o problema? É um problema geracional, meus irmãos. E que esse problema também tem afetado a nossa maturidade como filhos de Deus. Eu estava vendo uma frase que a gente viu no início da pandemia, que os nossos pais foram convidados a ir para a guerra para lutar. Nós fomos convidados para ficar no sofá. E a gente entrou em crise. Olha só, em crise, por ter que ficar no sofá.
Então, isso demonstra, e aqui eu falo para os mais jovens, né, que eu me incluo nesses jovens também, nós não sabemos passar por dificuldades. Então, meus irmãos, como eu meditei uma vez com os irmãos lá no início, é necessário, lembra que Jesus disse? É necessário que essas coisas aconteçam. Até porque, meus irmãos, todos nós, sem exceção, temos que ser experimentados para que sejamos aprovados. Mas quando formos aprovados, que nós não levantemos altares estranhos para Deus. Deus só reconhece um altar, que é o que a gente vai falar agora. Que é o fato, inclusive, que nós vamos praticar agora, que é a ceia do Senhor. Só esse sacrifício foi aceito pelo Senhor. Portanto, diante de todos os nossos desafios, alternativas e oportunidades, sempre deveríamos apresentar esse sacrifício e não outro sacrifício. Pode ser, meus irmãos, que o nosso sacrifício levantado por esse altar estranho seja o desejo, né, imprescindível de ter algo a mais, um carro melhor, um computador melhor, viagem melhor, dinheiro melhor na conta. Querendo ou não, meus irmãos, tudo isso, por mais que seja bom, pode ser perigoso quando isso acaba com a nossa relação com o Senhor, que destrói a nossa gratidão, que destrói a nossa fé, que destrói a nossa maneira de ver a Deus. Por isso, meus irmãos, na crise que Jesus experimentou no Getsemane, ele escolheu a cruz. E ele ainda disse ao Senhor: se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua e não a minha vontade. Amém? Hoje, escolhei a quem sirvais. Josué, capítulo 24, versículo 15. Segundo a Bíblia, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. O Deus de Acás, de alguma maneira, é o Deus da igreja. E se Ele não mudou para Acás, Ele não vai mudar para a gente só porque a gente aprendeu a fazer a barba e ficar bonito. Amém?